Deus, eu vi essa palavra, né, hoje para compartilhar com vocês, e eu achei essa palavra muito tremenda, cara, muito tremenda mesmo. Ela é o meu devocional de hoje. Eu não tinha visto essa palavra de manhã, fui ver de tarde e, cara, foi uma palavra que tocou muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês brevemente que Deus, sabe, ministrou meu coração hoje com isso. A palavra, ela está em Tiago, no capítulo 1, versículo 25. Olha o que diz nela. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Cara, que massa. Glória a Deus por essa palavra, porque ela nos diz, sabe, que se nós seguimos o que está escrito aqui, sabe, se nós seguimos realmente, sabe, à risca o que está escrito na palavra de Deus, tudo que nós pedir, tudo que nós fizer vai dar bom, sim, sabe, sabe, as coisas vão dar certo na nossa vida. Não sou eu que estou falando isso aqui, é Deus, sabe, através da palavra dele que tá nos falando isso aqui. Mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Cara, essa palavra falou muito comigo. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, eu daria a palavra em prática, sabe, nós colocarmos a palavra de Deus na nossa vida, sabe, não apenas ser ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. E eu notei alguns tópicos aqui para ministrar isso. O que é a palavra de Deus? Sabe, muitas vezes a gente ministra, sempre a gente ministra em cima da palavra de Deus, mas às vezes a gente não se pega se perguntando o que é a palavra de Deus, sabe? A gente sabe que é o livro ali que tem todos os livros, o livro que tem livros dentro dele, bastante histórias, sabe, do Antigo e Novo Testamento, bastante relato de pessoas que viram e também que não viram Jesus, como tudo aconteceu, como vai terminar, como foi a história de cada um, sabe, a história de Davi, a história de Paulo, enfim, tem muitas histórias dentro da palavra. E o que ela gera dentro de nós, à medida que nós vamos estudando essa palavra, à medida que nós vamos lendo ela, entendendo ela, sabe, ela gera cura. A palavra, ela nos liberta de muitas coisas. Ela nos dá direção e nos dá sabedoria. Ela nos dá tudo isso e muito mais. Então o que é a palavra, sabe? A palavra é isso. A palavra é o nosso instrumento, sabe? Para que a gente possa ter ele em nossas mãos e a gente viver de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. Isso é a palavra, sabe? Seguir os caminhos de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, eu estou num processo, sabe, de ler a Bíblia toda em um ano. E, cara, Deus, ele tem transformado muito a minha vida através disso, sabe? Porque, como eu já falei anteriormente aqui alguma vez, eu era de muitos ministérios, sabe? Eu era ministério de louvor, tinha assumido a célula, tinha várias funções, assim, sabe, em congregação e tudo. E Deus, ele sempre me falava: Felipe, tu precisa da minha palavra, tu precisa entender a minha palavra, sabe? Tu precisa, sabe, ter mais intimidade comigo na palavra. Porque como tu vai ter esses tipos de ministério, como tu vai ser líder de uma célula sem ter lido a minha palavra? Como tu vai direcionar a minha célula que eu estou dando para ti sem conhecer a minha palavra? A gente sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos conduz para muitas coisas. E quando eu assumi essa célula, eu disse para vocês que eu não me sentia capaz, mas quem ia me capacitar era o Espírito Santo. Só que eu precisava também buscar. E Deus, ele me puxava muito a orelha em relação a isso, em relação à palavra de Deus. Foi aí que eu tomei um posicionamento, depois de muitas lapadas de Deus na minha cabeça. Eu tomei um posicionamento: não, cara, eu preciso mudar isso aí. Porque eu, Felipe, eu tenho muitas dificuldades em ler, sabe, livros. Eu não tenho o hábito de pegar e ler livros. E a gente sabe que a Bíblia é um livro muito grande, sabe? Mas a leitura dela é diferente, sabe? A leitura dela é para o nosso espírito, é para o nosso conhecimento, para a nossa alma, sabe? Para, que eu coloquei aqui, é para nos curar, para nos libertar, nos dar direção, nos dar sabedoria, sabe? É para isso que a palavra está aqui. E aí eu comecei, né? Comecei a ler. E eu sentia que a minha vida, ela ia transformando aos poucos, assim, sabe? À medida
no meu propósito ele tem quantos por cento eu já li, né, da Bíblia. E eu sentia que a cada porcento que passava eu tinha mais conhecimento, mais sabedoria, né, rasa, né, mas tinha muito mais do que eu teria se não tivesse lido, sabe? E fui adquirindo certas experiências com Deus, lendo a palavra dele, sabe? E quão lindo é quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para enfrentar os nossos problemas do dia a dia. E, enfim, vou cortar, senão vai ficar muito longo. Nessa palavra também diz aqui no começo, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Deus falou muito comigo sobre lei, não sei porquê, sabe? Aí eu peguei a lei humana e a lei de Deus, né? A lei humana, ela pode ser falha, sabe? Ela pode muitas vezes ser injusta conosco. Mês passado, eu passei por um processo aí no tribunal, só que deu tudo certo, graças a Deus. E talvez pelo próximo tópico que eu vou ler. Mas muitas vezes nós vamos nos sentir injustiçados pelas coisas que a lei humana nos proporciona, sabe? Porque quem dirige essas leis são pessoas, e pessoas são falhas. Mas a lei de Deus, ela nunca falha, sabe? E na palavra, nessa que a gente acabou de ler, nos diz que se a gente seguir tudo à risca como está na palavra, se a gente seguir a Deus, todas as coisas vão para o nosso bem, todas as coisas vão correr bem, sabe? Então, por mais que a lei humana seja falha, a lei de Deus, ela não falha. E eu quero ler com vocês Salmo 7:8, referente a essa lei de Deus, sobre como Deus opera para aqueles que o seguem verdadeiramente. Salmos 7:6. Olha o que diz: Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Deus, quando nós somos inocentes e corretos, Ele julga a nosso favor. Sabe, então, o que nos dá a liberdade? O que nos dá a liberdade é a palavra de Deus. Sabe, na palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, então, cara, Jesus é a verdade. Então, quanto mais a gente estiver perto de Jesus, quanto mais a gente se aproximar de Jesus, mais livres nós vamos ser, sabe? Mais entendimento das coisas nós vamos ter. Em nome de Jesus. Então, a conclusão que eu trago para vocês é isso. Precisamos seguir à risca a palavra de Deus para que tudo nos vá bem e assim sermos livres. Amém? Glória a Deus.